Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022. Hoje, a nossa palestra aqui, o assunto de hoje como os processos industriais serão impactados pelos pilares da indústria 4.0. Nosso convidado aqui é o Marcelo Jakubowski. Ele que é administrador de empresas, especialista em gestão empresarial, mestre em desenvolvimento regional e agropecuário, e também é fundador da Trade-On Gestão e Capacitação. Ele é instrutor também de cursos voltados à área de gestão industrial, comunicação empresarial e liderança, com 15 anos de experiência. Marcelo, primeiramente, aí, muito obrigado aí pela sua disponibilidade em participar hoje, aí, trazer esse conhecimento sobre a indústria 4.0, os impactos que ela vai causar para nossas empresas. Aí. Marcelo, tá por aí na escuta? Opa, tô por aqui. Obrigado Então, tá. pela oportunidade, viu? Beleza, então, Marcelo, manda ver aí. Vamos lá, então? Vamos Então, lá. deixa eu colocar minha apresentação para vocês aqui. E aí já vamos começar aqui, que é um assunto que eu gosto bastante. Pessoal, então, mais uma vez, bom dia para todos vocês aí. Sejam bem-vindos, né? Bom estar conhecendo vocês. Eu estou participando dos grupos aí no WhatsApp, mas em meio ao corre-corre a gente não participa como gostaria, né? Então, meu nome é Marcelo, estava conversando com os colegas aqui, sou nascido em Toledo e já vão se fazer, não vou me estender muito na apresentação, porque eu tenho bastante conteúdo aqui para vocês. Mas eu já estou trabalhando há 15 anos aqui na região em contato com a indústria, né? E já vão se fazer 10 que eu estou na docência. Então, hoje eu atuo na universidade, na parte da noite, e durante o dia eu trabalho com capacitação dentro de indústrias. O meu foco hoje é gestão industrial. Lá no final eu vou passar para vocês alguns temas que eu venho trabalhando, mas na minha carreira aí sempre tive em contato com o segmento industrial. Então é um tema aí que eu gosto de tratar bastante com vocês e eu espero trazer informações ricas aí para vocês. Beleza, gente? Depois eu vou deixar meu WhatsApp para vocês, daí a gente pode ir trocando figurinha, se conhecendo, né? Que eu acho que o network é uma coisa super importante para o nosso crescimento, né? Então tá bom, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos para o nosso tema aqui. Deixa eu só pegar o meu apontador a laser aqui do PowerPoint e aí nós já vamos começar a conversar. Então vocês devem ver eu marcando aqui, ó. Bom, vamos lá falar desse assunto que é tão importante. A gente começou com uma pergunta, né? Como que os processos industriais serão impactados pelos pilares da indústria 4.0? Lógico, nós não vamos conseguir abordar todos os pilares aqui, mas eu quero trazer para vocês algumas características interessantes que a gente já vem passando dentro da indústria local. E vou compartilhar com vocês, e depois que eu passar todo o conteúdo, eu vou ficar aberto aí para a gente trocar ideia e conversar mais sobre, né? Bom, pessoal, eu vou começar a falar com vocês sobre o assunto. Na verdade, antes de iniciar, tem 2 pontos que faz horas que eu estou querendo trazer aqui para o grupo de vocês, porque eu acho muito pertinente essa discussão para o grupo aí que trabalha com inovação, tá? Então, deixa eu só abordar esses 2 pontos antes e depois a gente segue com a indústria 4.0. Bom, qual é o primeiro ponto que eu quero trazer com vocês? Então, nesses anos aí que eu venho trabalhando com a indústria, até coloquei uma pergunta aqui, né? Será que nós estamos suprindo as indústrias da região com tecnologia? Por que essa primeira questão aqui? Porque tem algo dentro da indústria local que veio me chamando a atenção. Eu sempre tive um contato muito próximo com a indústria de metal mecânica, com a indústria de máquinas, né? Eu comecei minha carreira trabalhando na área de manutenção dentro de uma grande indústria frigorífica aqui de Toledo. E ali eu trabalhei 8 anos. E depois disso comecei a rodar as cooperativas agroindustriais aqui da região e algo veio me chamando a atenção. O que que é? Eu venho percebendo que a tecnologia empregada dentro da nossa indústria hoje local, vamos falar de região oeste, aquela tecnologia que é mais refinada, as máquinas mais complexas, elas estão vindo todas de fora, né? Se eu puder compartilhar, assim, dar um chute, né, por experiência, eu diria que 70 não, mais, 80% do maquinário que a gente tem dentro dos frigoríficos aqui da região vem de Alemanha. Não sei se tem alguém da Alemanha aqui, eu vi que tem um colega, o Marcelo, está na Itália, né? Mas tem muita máquina alemã.
E essas são as máquinas mais caras, né? São as de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, né? E aí, quando eu corro na volta aqui, a gente acaba tendo contato com muitas empresas do setor de metal mecânica e de máquinas. Eu vejo que o pessoal tem um potencial incrível. Eu estou falando de capital intelectual, né? A capacidade, o know-how técnico das empresas aqui da região e também de infraestrutura. Máquinas de corte a laser, dobradeiras, usinagem. Nós somos muito bem equipados. E me chama a atenção que nós entramos hoje como fornecedores da indústria local com equipamentos e máquinas de baixa complexidade. E o que é alta complexidade vem de fora. Né? Aquilo que é maior valor agregado vem de fora. Acabei de ver no videozinho ali da apresentação da Iguaçu Valley que fala através da inovação, agregar valor, né? Então, justamente esse é um tema que me chama a atenção. Então, nós estamos produzindo tecnologia com menor valor agregado, aquilo que é mais robusto, um pouco mais simples, e está vindo de fora aquilo que é mais complexo. E até eu tive colegas, eu não, mas tive colegas que já estiveram fora do país, e eu tive relatos, por exemplo, que lá fora os caras desenvolvem robô, às vezes até em fundo de garagem. E eu chego aqui numa oficina na região e o cara tem vários equipamentos, tem barracão, tem infraestrutura, tem conhecimento. E aí eu fico me perguntando, por que é que nós não estamos produzindo máquinas e equipamentos com alto valor agregado aqui na região para entregar para nossas indústrias aqui do lado? Na época que eu trabalhei na manutenção, nós tínhamos que chamar a pessoa de fora, tinha que ter tradutor, tinha que ter uma série de questões para conseguir ter um atendimento de manutenção de máquina ou algo assim. Então, essa é uma característica que vem me chamando muita atenção e faz horas que eu estou ansioso de trazer essa discussão aqui para vocês. Então, eu vou deixar para vocês pensarem aí o que falta para a gente poder estimular, né, o desenvolvimento de máquinas de alta complexidade. Eu tenho a foto aí de uma evisceradora, né, muito usada nos frigoríficos abatedor de aves. Eu não lembro, não sei se é o caso da evisceradora, né, que é de fora, não lembro agora. Mas é só para a gente pensar sobre isso. Porque nós temos muito know-how técnico nas empresas de metal mecânica e maquinários aqui na volta. Então, nós temos que pensar sobre isso. Eu imagino que nosso papel aí como os agentes de inovação também é entender, né, algumas cadeias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que me chamou a atenção também, que no agronegócio nós estamos perdendo espaço dentro de casa por falta de habilidade em gestão e negócios. Eu trago isso aqui para vocês porque eu tive um caso recente de um cliente há uns dias atrás e já tinha visto algo parecido anteriormente. Então, eu cheguei num cliente na indústria de metal mecânica também, e ele produzia um equipamento, e ele falou que aquela produção daquele equipamento simples, sem eletrônica, só um equipamento, tipo um tratador, era um coxo tratador, não sei se era de suíno ou era de gado. E ele chamou a atenção que aquele era o carro-chefe dele. Mas o que acontece? A empresa é de fora do país, ela veio para esse meu cliente e falou, olha, eu tenho aqui um desenho técnico do produto a ser desenvolvido e tem aqui os materiais. Então, ele entra com o desenho, com o projeto e entra com os materiais. E aí, essa empresa com o capital humano, que é o mais difícil de gerenciar, com máquina, infraestrutura e tudo, produz aquilo e entrega para essa empresa. E olha só o que estava acontecendo. Depois eu entrei no site, né? A gente acaba sendo curioso, entrei no site para dar uma olhada e eu vi o quê? Que a empresa, ela tinha só 3 produtos no site. E, inclusive, esse produto que ela estava produzindo com o meu cliente, ela vende aqui, na volta dele, né? Aqui na região. Ou seja, ela vem lá de fora, entrega um projeto e material, eu entro com a parte mais difícil, que é trabalhar com gente, ter maquinário e infraestrutura, eu vendo o produto para ela por 10 e ela vem e vende o produto aqui do meu lado por 50. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Mas por quê? Porque esse meu cliente ele é muito bom tecnicamente, né? Tecnicamente, ele é muito bom, tem infraestrutura, tem tudo, mas ele tem deficiência na parte de gerenciamento e principalmente buscar negócios, a interação com o mercado. Ou seja, nós temos o mais difícil, que é o know-how técnico, e aí na parte de negócios e gestão, não que seja fácil, mas a gente acaba deixando de ganhar porque a gente não tem essa expertise, né? E isso eu vi nesse cliente, já tinha visto outros casos parecidos. Então, olha só,
a empresa vem de fora, faz eu produzir para ela, e ela vende do meu lado, para o cliente que está do meu lado, né, com um valor agregado maior, e às vezes pode faturar até mais do que eu, que tenho toda a infraestrutura, todo o maquinário, toda a mão de obra, todo o estresse de gerenciar tudo isso. Então, pessoal, antes de começar a falar de indústria 4.0, eu gostaria de deixar esses dois cenários para vocês pensarem, discutirem e, de repente, até para frente a gente gerar alguma discussão em torno disso, né? Eu não sei ainda se vocês trabalham com desenvolvimento de cadeias, né? De processos produtivos ou algo assim. Mas só para a gente entrar em discussão depois, beleza? Deixa eu só tomar uma água, que senão eu vou ficar sem voz. Vamos lá, então. Vamos para o nosso assunto. Bom, pessoal, então falando da indústria 4.0, você só me ajuda a cuidar aí, Nilmar, com o tempo, tá? Tô com o relógio na mão aqui. Beleza, Beleza. então. 40 Olha minutos. só, falar de indústria 4.0 daria um dia inteiro de aula aqui. Minha câmera ficou meio fosca. Mas, para a gente memorizar aí, eu trouxe para vocês os 4 estágios. Então, na primeira revolução industrial, e quando a gente fala de revolução, nós estamos falando de mudanças robustas no chão de fábrica. Então, a primeira foi caracterizada pela mecânica, uma mecânica robusta, engrenagens de madeira, para quem conhece aí o engenho de erva mate, né? Engrenagens de madeira, máquinas a vapor e assim por diante, uma mecânica pesada, robusta. A segunda revolução industrial foi caracterizada pela elétrica. Você sai com aquelas máquinas a vapor e entra com motores elétricos muito mais compactos e eficientes. Terceira revolução industrial, a gente entra com a automação, né? Então, por exemplo, numa linha de abate de frangos, eu saio lá com 200 e poucas pessoas cortando frango e entro com uma linha automatizada de corte. Isso muda tudo. E agora a gente vive a transição da terceira para a quarta revolução industrial. Eu coloquei ali internet, mas a quarta revolução industrial ela é um pouco mais complexa, porque é difícil de caracterizar ela por um único nome, né? Eu coloquei internet para ficar fácil de lembrar. Mas a quarta revolução industrial, ela vai ser composta por aqui, para quem quiser se aprofundar no assunto, são 9 tecnologias que vai trazer muita mudança para a rotina do chão de fábrica. E o que chama atenção, quando eu falo de mudança na rotina do chão de fábrica, aí um alerta para nós, né? É que isso vai ter uma mudança muito no perfil profissional, nas posições, né? E agora a gente precisa preparar pessoas para essas novas posições. Eu vou comentar um pouco mais ali para frente. Então a gente está falando um pouco de robôs, realidade aumentada, que na minha opinião vai facilitar muito, vai acelerar o processo de aprendizagem, as simulações, integração de sistemas, a internet dentro da indústria, agora se falando de LGPD, né, da segurança da informação, computação em nuvem, a impressão 3D, já estão se falando em impressão de órgãos, né, em 3D, e assim por diante. Eu vou pegar alguns desses elementos aqui que mais estão conectados no chão de fábrica e trazer alguns exemplos. Eu não vou conseguir abordar os 9 aqui, porque é muito pouco tempo para falar disso. Mas vou trazer algumas reflexões importantes aqui para o grupo, tá bom? Então, a quarta revolução industrial, ela já está acontecendo e agora, por conta de algumas situações, eu imagino que ela irá ser acelerada, né? Há uns dias atrás, eu achei engraçado, eu tive um cliente aqui em Francisco Beltrão, uma fábrica de compensado de madeira, e é uma fábrica bem, deixa eu ver a palavra certa, bem grosseira. O chão da fábrica é no terrão, para vocês terem uma ideia. E a fábrica já estava fazendo sensoriamento de máquina para coletar informações de produção da máquina e jogar direto no Power BI. Eu falei, olha só, né? Então a indústria não está pensando 2 vezes para se modernizar. Então isso vai acontecer, ou já está acontecendo de maneira muito rápida. Então vamos lá, vamos trazer alguns exemplos para vocês sobre o impacto da indústria 4.0 no dia a dia da fábrica, e principalmente aí em algumas outras situações. Um deles é a questão dos robôs autônomos, né, e do sensoriamento de máquina. O que acontece hoje? Hoje, com o sensoriamento ou com robôs autônomos, o que é um robô autônomo? O robô autônomo é aquele que ele vai começar a tomar algumas decisões antes tomadas por um operador. Então, hoje, quando eu vou para dentro do chão de fábrica, eu encontro um operador de máquina. Eu diria até que é um dos mais
o número de cargos de operadores de máquinas é um dos maiores números de cargos, né, dentro da indústria. E aí o operador, o que ele faz? Ele liga a máquina, ele desliga, ele regula parâmetros de temperatura, de velocidade, de vazão, seja lá qual for a máquina, né? Então ele faz regulagens, ajustes, né? Acelera, desacelera, e essa é praticamente a função de um operador de frente para uma máquina. E agora, com a entrada dos robôs autônomos, a máquina começa a ter autonomia de ligar, desligar, autorregulagem, aceleração, e enfim, ela se ajusta com alguns parâmetros. E aí eu começo a dispensar a necessidade do operador de máquina, né? E agora eu não vou ter mais um operador de máquina. Eu vou ter um supervisor de um grupo de máquinas. Ou seja, as máquinas vão trabalhar de forma autônoma e o operador vai supervisionar um grupo de máquinas. As funções dentro do chão de fábrica começam a sair das tarefas repetitivas e começam a entrar em tarefas analíticas. A gente dizia que a tecnologia viria para substituir o homem no serviço braçal. Esse tempo já foi. Agora a tecnologia vem para substituir o homem em serviços de raciocínio. Na área administrativa, tudo que é repetitivo já está sendo substituído por robôs, né? Para entrar no piloto automático. Então, o operador de máquina é uma das funções que vai ser alterada daqui para frente. Para quem quiser se aprofundar no assunto, a revista Exame traz muitas pesquisas sobre as 20 profissões que vão surgir, as 20 que vão desaparecer. Então, lá a gente consegue ver bastante situações. Então, a operação de máquina é uma das funções que já estão sendo, não ameaçadas, né, passando por mudanças. Outra situação aqui falando ainda, principalmente da comunicação integrada. Uma das tecnologias ali é a integração de sistemas. Então, o que acontece hoje? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tenho o inspetor de máquina. O inspetor de máquina, ele é o médico da máquina. Então, ele vai na máquina e ele avalia ruídos, ele ausculta ruídos em rolamento, temperatura de motor, ele faz uma consulta, um exame, né, em cima da máquina. Se ele detectar um ruído no rolamento, né, ele vai pegar e vai relatar esse ruído no rolamento e vai levar para uma outra pessoa, que é um planejador, que vai pegar isso, vai ver se tem no estoque, vai ver quando, vai se conectar com o PCP para saber que dia que para a fábrica para ele fazer a troca, né, com a máquina desligada. E existe uma série de questões que envolvem várias pessoas para desenvolver, por exemplo, uma manutenção planejada, né? Então, eu tenho inspetor, eu tenho lubrificadores, eu tenho planejadores, eu tenho uma equipe que trabalha em função de manutenção preventiva de máquinas. Quando eu falo sensoriamento de máquinas, olha o que vai acontecer. A máquina vai se autodiagnosticar. Não vai precisar mais do inspetor. Ela vai falar assim, falha no rolamento superior direito, porque ela tem um sensor lá. Ela vai dizer assim, previsão de quebra 2 semanas, porque ela tem um histórico de dados e ela consegue prever essa quebra. Previsão de quebra 2 semanas. Ela conecta com o estoque e já olha que tem, e já verifica que tem um rolamento disponível no estoque. E ela vai dizer, rolamento pré-reservado no estoque. Ela sabe que aquela característica de anomalia só pode fazer com fábrica parada. Ela se comunica com o PCP e vai ver que sábado vai parar a fábrica às 14 horas. Ela se conecta com o banco de dados da equipe de mecânicos e ela sabe exatamente quais habilidades cada mecânico tem e ela vai dizer, mecânico X e Y são disponíveis para fazer o serviço. Então, olha só, falha no rolamento superior direito, previsão de quebra 2 semanas, rolamento pré-reservado no estoque, previsão de troca sábado às 14 horas, sugestão de mecânico X e Y pronto para fazer a cobra. Sai a folha impressa lá, ou às vezes nem impressa, né? Vai direto para o celular ou para a interface de comando aí de quem está trabalhando na área. Então, eu tiro o trabalho de uma equipe toda e a máquina ela faz o próprio diagnóstico e ela envia esse relatório e ela deixa tudo pronto. Onde eu teria 3, 4 pessoas, agora a máquina consegue ter essa autonomia de tratamento preventivo. E, gente, não é terrorismo, não estou vindo aqui fazer terrorismo, né? Mas o mercado de trabalho ele vai ser fortemente impactado pela tecnologia. A tecnologia é o principal veículo de mudanças.
E o chão de fábrica, ele vai ser impactado principalmente pela falta de mão de obra que nós estamos passando. Já já eu vou comentar sobre isso. Então, ali eu coloquei, ó, a integração do PCM, Planejamento e Controle de Manutenção, Planejamento e Controle de Produção, compras, estoques. Eu vou integrar tudo isso e eles vão se conversar e já vai trazer soluções prontas. Então, as fábricas, elas vão ser altamente impactadas por essa tecnologia. Outra coisa, flexibilidade dos robôs. As indústrias vão ficar cada vez mais customizáveis por conta da robótica. Por quê? Porque um robô, a depender do robô, né, não são todos os modelos, eu consigo fazer uma reprogramação de movimentos nele. Eu consigo, às vezes, até trocar o ferramental. Eu posso ter uma broca para furar, eu posso ter uma pistola para pintar, eu posso ter umas ventosas para pegar uma placa de vidro aqui e colocar ali. Então, trocando o ferramental do robô e fazendo programação de movimento, eu consigo tirar ele de um local, colocar em cima de um caminhão, levar para outra planta produtiva e colocar ele para fazer outra função. A automação hoje, mais tradicional, talvez ela tenha máquinas que funcionam de forma automatizada, mas elas são engessadas. Uma vez implantada uma máquina automática, para mim mexer nela dá muito trabalho. É muito difícil eu ficar movimentando ela. Ou seja, embora ela seja automatizada, eu não consigo mexer muito. O robô não, o robô ele é mais flexível. Eu consigo, de repente, dependendo do modelo, atribuir outras funções para ele, eu desmonto ele, jogo em cima de um caminhão, no outro dia eu estou com ele em outra fábrica. Então, a robótica vai permitir uma customização muito grande aí das nossas plantas industriais. E isso abre janelas aí para vários formatos de negócios. E o que me chama a atenção, até coloquei aqui como um lembrete, que a indústria automobilística, ela sempre está na frente. Eu falo assim, quer saber o que vai acontecer na nossa indústria regional? Vai ver o que a indústria automobilística está fazendo hoje, que daqui 5 anos chega para nós. Eu lembro que eu comecei a ver a presença de robôs paletizadores aqui nos frigoríficos, nas indústrias da região, em meados de 2014, 2015. E aí você começa a olhar, uma vez eu fiz uma visita em 2004, na Volkswagen em Curitiba, e era puro robô. Ou seja, lá em 2004, a planta automotiva era puramente robô. Quando foi 2014, 2015, 10 anos depois, que eu comecei a ver robôs aqui na região. Então, olha só o delay, né? Até agora, coloquei essa foto aqui, lá na Fiat em Minas, eles estão testando eu não sei, não estou acompanhando para ver como é que tá, se deu certo, não deu, né? Mas estão testando o exoesqueleto, que é para a pessoa não fazer força, né? O exoesqueleto por trás dela faz força, né? Lá no YouTube tem um vídeo falando sobre o exoesqueleto. Eu falei, se isso aqui der certo, dá um delay aí de 5 anos e começa a aparecer na região, né? Então, a indústria automobilística, ela sempre, vamos dizer assim, isso é percepção, tá, pessoal, mas eu tenho a sensação que ela sempre está na frente, né, em termos de tecnologia, e isso logo vem para a gente. O que mais? Pessoal, então a gente vive uma nova realidade, né, e isso está vindo de forma acelerada. E eu coloquei aqui para vocês também algo que a gente fala tanto de máquina, mas a gente não pode esquecer do elemento pessoas, né? Então, a gente está vivendo uma transição onde a gente está tendo um encontro de dois públicos. Talvez alguns de vocês vivenciaram, né, algo parecido com isso aqui. Não que acabou, né? Então, a gente está tendo um encontro dentro da indústria desses dois públicos aqui, ó. Ou seja, para mim fazer a indústria hoje ser mais eficiente, eu tenho que fazer esses dois públicos se conversarem. Eu tenho que se comunicar com dois públicos diferentes, porque eu se comunico com um público de uma forma e se comunico com o outro de outra forma. A indústria 4.0 ela vem nascendo num momento de grandes mudanças e principalmente mudanças no perfil do capital humano, né? Uma mudança, um contraste muito grande do perfil do capital humano, e esses dois públicos estão se encontrando e estão tendo que ter sinergia de trabalho. Então a gente não pode esquecer em falar em modernização e de mudança sem falar do capital humano, né? Outra coisa que me chama a atenção, então por que que as indústrias irão se modernizar? Por que que isso vai acontecer rápido? O que que vem acontecendo? Onde nós temos passado, a gente vê que a procura por mão de obra está cada vez maior, principalmente especializada.
E aí me chama a atenção, dias atrás eu estava numa mecânica consertando meu carro e de frente tinha um pessoal, vamos falar no linguajar paranense, uma molecada jovem, né? E eles estavam com os carros parados, daí alguém falou para mim que eles eram um grupo de Ubers, né? Trabalham com Uber. E eu vendo aquele pessoal parado ali, trocando ideia, tudo tranquilo, né? Daqui a pouco sai, faz uma corrida, volta, né? E começa a me chamar a atenção os novos postos de trabalho que estão surgindo. Há uns dias atrás, numa aula de pós-graduação, eu tive um aluno que ele falou que ele trabalhava no terceiro turno, monitorando um aplicativo de jogos, um aplicativo de jogo de baralho. E ele trabalhava no terceiro turno porque ele tinha que fazer atendimento. E eu começo a pensar quais são as novas profissões que estão surgindo, né? E como que isso vai impactar na mão de obra da indústria. Eu vejo o pessoal ali eu vou ser bem realista, eu vejo o pessoal ali trabalhando com Uber, não que o trabalho seja fácil, mas para quem já esteve dentro da indústria, você está em local fechado, né? Essa própria imagem aqui dá para notar, ó. Eu estou no local fechado, né? 8 horas por dia ali. Ou seja, se eu trabalhar com Uber, eu estou trabalhando num ambiente aberto, é muito mais dinâmico o trabalho, né? E aí eu fico perguntando, será que vai ter interesse do jovem de ir para dentro da indústria hoje? Com várias funções voltadas à tecnologia surgindo? Eu imagino que não, eu imagino que... E é o que a gente tem ouvido falar aí fora, né? Que tá difícil você conquistar uma mão de obra para dentro do chão de fábrica. Por quê? Porque novas funções estão surgindo. Então, veja só, de um lado, novas funções estão surgindo, de outro, dentro de uma planta industrial, estão desaparecendo, né? Então, isso está acontecendo muito rápido. Então, a indústria começa, a partir de agora, a ter pressa em sua modernização. Mas o meu grande medo é, será que nós estamos preparando o capital humano, estamos preparando o mindset das pessoas voltado para a inovação, para acompanhar essa necessidade? Né? Porque a indústria vai viver uma necessidade, ela vai precisar se modernizar porque ela não vai ter gente para assumir alguns cargos. E aí você vai lá para fora e vê, será que eu estou tendo pessoas para essas novas posições, para essa nova necessidade? Então, deixo aí para vocês, falando em indústria 4.0, eu deixo para vocês essas reflexões, tá? Olha só, aqui em Toledo mesmo, a gente passa ali no supermercado Primata, já tem o teste do caixa autônomo, né? Vocês já devem ter visto por aí. Você vai lá, código de barras, leitor, tal, coloca na sacolinha, cartão de crédito e vai embora. Não tem caixa e não tem empacotador, né? Então, veja só, muitas coisas já estão acontecendo, né? Não são situações futuras, são situações reais, né? Seguindo adiante, então, quais são os desafios e tendência para o setor industrial? Deixa eu ver o que eu linkei aqui para vocês. Olha só. Então, recapitulando, quais são esses desafios? Há 15, 20 anos atrás, eu brinco com o pessoal nos treinamentos, abria muito negócio com um olho gordo, né? Ah, o vizinho abriu uma loja de roupa ali e comprou uma caminhonetona, vou abrir também. E abria a loja de roupa, passava um ano, comprava uma caminhonetona também, né? Mas o que acontecia? Na época de baixa competitividade, tanto as empresas como as indústrias, elas ainda não conseguiam ter lucros que passava por cima de toda a sua ineficiência, né? E outra, na época, quem que eram meus concorrentes? Era 3 ou 4 concorrentes da mesma rua, da mesma avenida, que essas eram minhas opções de compra. Hoje eu vou fazer uma compra, eu tenho 5 ou 6 milhares de concorrentes disponíveis pela internet. Então, foram a época das vacas gordas, aonde o lucro encobria toda a ineficiência. Hoje, ou você é eficiente ou você está fora. E o mercado hoje ele está competitivo e agressivo não só para gigantes. Eu falo assim, está competitivo para todos, para o microempreendedor individual, o fundo de garagem, até as multinacionais como a Coca-Cola. Eu sempre pergunto aqui, quem é o maior concorrente da Coca-Cola? E o pessoal fala Pepsi. Aí eu tenho uma nova percepção de concorrente para a Coca-Cola. Eu diria que o novo concorrente da Coca-Cola, se vocês concordarem comigo, se chama estilo de vida saudável. O estilo de vida saudável é o maior concorrente da Coca-Cola, né? E a Coca-Cola sabe disso, né? Ela vem tentando trazer lá com rótulo verde, né, adoçado com stevia, ainda traz de fontes de água mineral e assim por diante.
Então, nós vivemos um mercado extremamente competitivo, onde a indústria ela precisa com urgência de eficiência, né? Não se ganha mais lucro apenas vendendo mais e, e muito menos aumentando o preço. No passado, eu conseguia aumentar preço, né? Pelo comportamento de consumo e pela baixa concorrência, eu ainda conseguia ganhar lucro pelo aumento do preço. Hoje não, você não, o seu preço você tem uma margem muito apertada para trabalhar. Então esquece que você vai ter lucro aumentando o preço. Se você aumentar preço, tu cai as vendas. Se você baixar muito o preço, tu paga para trabalhar. Então hoje, da onde que vem o lucro da indústria? Ela vai fazer um esforço contínuo em vendas. Mas hoje, a área operacional da indústria, aí ela começa a falar de eficiência operacional, é a responsável não só por entregar o produto, mas ela é responsável pela parcela de lucro. Porque se eu tenho aqui um gráfico, uma fatia de preço, que é composta por custo e lucro, a única forma de aumentar meu lucro sem olhar para as vendas é reduzindo o custo, tá? E aí, pessoal, eu tenho tempo aqui, eu quero explicar um detalhe para vocês. Dentro da indústria, quando a gente fala de eficiência operacional, nós temos dois tipos de custo: um custo direto e um custo indireto. O custo direto é muito difícil da indústria atuar, porque embalagem, matéria-prima, é tudo aquilo que aparece no produto. Se eu tentar mexer nesse custo, eu altero as características do meu produto e eu não consigo mais cobrar o mesmo preço nele. Então a indústria não consegue, ela tem pouca ação sobre custos diretos. Aí ela vem para o indireto, né? Eu brinco com meus alunos, eu falo assim, pessoal, você não vai no mercado e pegar uma bandejinha de queijo mozzarella e falar assim, a indústria gastou 30 mil reais de energia elétrica. A indústria gastou 50 mil com manutenção de máquinas. Então, o custo indireto, que envolve energia elétrica, vapor, água, custos com manutenção, custos com estoques, todos esses custos de operação são os custos indiretos. E a indústria hoje está se voltando muito para esse custo para conseguir aumentar a sua fatia de lucro e se tornar mais competitiva. Ou seja, mais uma vez eu venho falar para vocês, nós estamos falando de indústria 4.0, mas ainda não amadurecemos em termos de gerenciamento e negócios. Ou seja, a grande indústria que é mais madura em gestão, ela está olhando para a eficiência operacional, mas o médio e o pequeno não. E a eficiência operacional é a que ela me aumenta a fatia de lucro e minha eficiência. Tem muitas empresas pequenas indústrias, que elas estão crescendo, 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 mas ao tempo que ela vai crescendo, os custos vêm subindo atrás. No final das contas, ela só está trabalhando mais e se estressando mais, porque lucro ela não está tendo, né? Então, eu tenho que crescer, mas manter a eficiência operacional, manter o menor custo de operação. Porque senão eu vou crescer e só vou trabalhar mais e se estressar mais, eu não vou ter mais lucro. E aí eu não vou ser competitivo. Vai vir uma indústria de fora do país e vai me comprar. E ela só vai precisar trabalhar a parte de gerenciamento, né? Então, gestão hoje é um fator crucial para o desenvolvimento da nossa indústria local, né? Eu falo isso para vocês ajudarem a disseminar essa informação. O know-how em gestão, o know-how em negócios é uma necessidade para a gente poder avançar. Senão nós não vamos avançar. Não adianta agregar valor, não adianta produzir mais se os custos vêm corroendo junto. Eu só vou me ocupar mais, né? Não vou ganhar mais. Tô quase acabando, gente. Eu deixo uma dica para vocês aqui. Antes tinha no YouTube, agora vai ter no Facebook. Gigantes da Indústria. Não sei se alguém aqui já assistiu. São 8 séries do History, bem antigas, mas são muito legais. São 8 séries de 40 minutos que fala a história da Revolução Industrial iniciada nos Estados Unidos. Então vai falar, começou pelas ferrovias, né? Depois entrou o petróleo iluminando as cidades com querosene. Depois vem Thomas Edison e Tesla com a energia elétrica. Vem a inserção do aço na construção civil. Ford com os primeiros carros. É muito interessante, é um aprendizado muito grande assistir esses documentários. Fica a dica para vocês, procurem nos vídeos do Facebook, que vocês vão encontrar lá, Gigantes da Indústria. Fica a dica aí, muito interessante mesmo. Mostra a briga deles, né? Pessoal, eu tentei não me estender muito. Falo rápido, né? Eu quero fazer um teste com vocês para provar para vocês o quanto nós conseguimos ser eficientes. Para isso, eu vou precisar interagir com vocês aqui no chat, tá? Então, o que que acontece? Deixa eu pular aqui a lâmina. Vocês são do tempo das lâminas, das transparências?
Eu vou deixar vocês aqui na minha tela. Então, assim, ó. Coloquei até a pergunta aqui. Lembra que a gente precisa de eficiência dentro da indústria? Então, vou mostrar para vocês o quanto que a eficiência faz diferença. Eu vou projetar uma tela. Deixa eu pegar meu cronômetro aqui. E eu vou dar 15 segundos para vocês contarem de 1 a 30 na tela. Se alguém já fez o teste, não estraga a surpresa. Então, você vai procurar o número 1, número 2, número 3, tem que ser na sequência. Vai localizando os números em 15 segundos, ok? E aí eu vou perguntar quantos números você conseguiu localizar e você coloca no chat aqui para mim. Tranquilo, gente? Estão me ouvindo? Sim? Me dá um sim aí para ver. Sim. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Valendo 15 segundos. Contem até daí. Pronto. Quanto que vocês conseguiram contar? 5. Vou anotar aqui. 13? Mas, nossa, que 13, hein? Barbaridade. 13 foi demais. Foi fora da média. 8 foi bom. Então tá bom. Ó, vou anotar os 13 aqui, mas o 13, pelo que eu tenho aplicado aí, o 13 foi rápido, foi bom, hein? Mas a maioria ficou entre. Vamos colocar a média aqui, né? 7, 8, né? Vamos colocar a média, que esse 13 aí foi fora da média. 7 ou 8. Ó, vou projetar de novo. Então, de 1 a 30, tentem contar mais uma vez. 15 segundos. Valendo. Pronto. Quanto que deu agora? 17. Opa! 11. 19. Que mais? Muito bem. Então, eu vou anotar 17 aqui. Vamos dizer que foi a média, foi 17. Já melhorou, né? De 7, 8 foi para 15, 16, 17. Beleza. Vou projetar mais uma vez para vocês contarem de 1 a 30. Valendo. 15 segundos. Pronto. Quanto que deu agora? Vamos ver se melhorou. 18, 20. Alguém mais do que 20? 19, 18. Então tá, vou anotar 20. Então olha só a nossa evolução. De 8 foi para 17, 17 para 20, na média, né? Mais uma vez, 15 segundos para vocês contarem de 1 a 30. Precisou de 15 segundos? Não, né? Não precisou de 15 segundos. E se eu perguntasse para vocês assim, qual número está faltando? Vocês já iriam me falar rapidamente quais números que estão faltando, né? O 13, o 17. Agora você imagina o seguinte, né? Imagina se eu pergunto para vocês aqui, ó, qual número está faltando? Na verdade, vocês não iam conseguir nem me garantir se tem de 1 a 30 aqui, quem dirá o que está faltando, né? Isso mostra o baixo domínio que nós temos e a nossa baixa eficiência. Então, eu penso assim, nós temos muitas, assim, não dá para generalizar, tem empresas e indústrias muito boas em gestão, em negócios, mas ainda a gente tem uma boa parcela que elas são ineficientes, elas não têm esse domínio. Nós precisamos tirar nossas empresas desse estágio aqui e levar para esse estágio aqui de domínio, né? Se é um cliente que vai fechar um contrato milionário com uma indústria e ele visita duas indústrias, uma é essa última que ele uma empresa ele tem essa impressão aqui dessa última transparência e a outra empresa ele tem a impressão lá da primeira. Com certeza ele vai fechar o contrato com a mais eficiente, né? Ou seja, a mais organizada, aquela que tem maior domínio sobre a informação, aquela que tem gestão. E a primeira não tem. Então, é esse avanço que a gente precisa levar para dentro das nossas empresas aí.
porque gestão e inovação, né? A gente tem que levar a gestão junto com a inovação, porque a inovação não vai surgir sem ter o gerenciamento, né? E então, por que que a gente está perdendo? Isso é triste, mas por que que a gente está perdendo espaço? Eu fiquei sabendo de muitas empresas aqui da região que foram compradas por empresas de fora. E daí você fica pensando, por que que não estão perdendo espaço? Por que estão vindo de fora e estão comprando nossas empresas, né? Onde será que está o X da questão? Então, gente, dei uma pincelada para vocês sobre indústria 4.0. Lógico, não deu para trabalhar os 9 elementos, mas trouxe alguns exemplos, né? Então, a função do operador, ela vai mudar. Algumas funções analíticas, né? O inspetor de máquina, o planejador, PCP, essas funções também serão afetadas pelas tecnologias da indústria 4.0. E a indústria, na medida do possível, ela vai aderir a essas tecnologias por conta da dificuldade com mão de obra especializada, né? Então, eu vejo assim, nós como agentes externos à indústria, eu acho que nós temos um papel aí junto, né, com o desenvolvimento das pessoas, levar essa inovação, levar esse mindset, nessa mudança de pensamento, essa maturidade na área de inovação. Eu acho que isso é importante. Estamos aqui para levar valor, né, para dentro das empresas. Beleza? Beleza. Gente, Sim. vou só finalizar aqui. Tu quer, já libera aqui para você. Então, pessoal, finalizado aqui a palestra, só vou deixar para vocês aqui alguns temas que eu trabalho, o meu contato, daí eu passo a palavra aqui para o Nilmar. Quero estar participando mais ativamente junto com vocês, eu acho que nós estamos aqui para produzir algo para a sociedade, e então acho que é bem legal a ideia do grupo aqui, eu quero estar mais firme junto com vocês aí, tá bom? A palestra aqui foi para ressuscitar, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu trabalho diversos temas aí junto com a indústria, então trabalho com desenvolvimento de lideranças para chão de fábrica, estoques e compras, programa 5S, quebrar o paradigma dos 5S aí dentro do chão de fábrica, a parte da qualidade com gestão de não conformidades, ferramentas da qualidade, manutenção, planejamento e controle da manutenção, né, gestão da manutenção, comunicação e atendimento. Eu venho trabalhando com as associações comerciais aqui de Toledo, Cascavel, Palotina. E esse ano foi um ano do Excel, viu? Excel esse ano, nunca vi tanta procura com Excel. Então, esses são os principais temas. Existem outros temas que eu trabalho, mas espero poder estar sempre junto com vocês aí, podendo participar e contribuindo de alguma forma. Espero que os assuntos, por mais que eu tenha falado rápido, né, igual uma trilhadeira, mas espero que tenha dado para absorver aí tudo que eu tenho falado e para pensar e para refletir. E eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigado aí, Nilmar, pela oportunidade. Fico muito feliz. Agora deixa contigo. Marcelo, muito obrigado pela apresentação aí, parabéns. Mas assim, a gente quer abrir para perguntas do pessoal aí, quem quiser fazer pergunta já pode ir levantando a mão. E a minha pergunta, já vou lançar uma pergunta bem capciosa para você. O que acontece? A gente percebe assim que existe, digamos assim, toda essa questão da indústria, toda essa transformação, mas a gente percebe que às vezes faltam pessoas, né? Falta uma cultura, ou digamos assim, falta tanto no meio empresarial, digamos assim, às vezes de se adaptar a essas mudanças, né? Mas também faltam pessoas, né, para poder implementar essas mudanças aqui na região, né? Talvez esse seja o maior desafio daqui da região, assim, em termos de, seja, digamos assim, mais ter pessoal disponível, né? Porque a indústria do frigorífico já absorve bastante da mão de obra existente, né? Contrata, né? E falta gente para a indústria metalmecânica, para a indústria, digamos, de tecnologia, que cria soluções, né? E a gente vê, talvez, por outro lado, os jovens não querem ir para a indústria, né? Mas, assim, qual o principal desafio para poder fazer com que as pessoas se preparem para a indústria 4.0? Opa, boa pergunta. O principal motivador para se prepararem para a indústria 4.0? Exatamente. Para colocar Olha, o pessoal. Nós temos aqui na região muitas universidades, né? E assim como a gente fala de indústria 4.0, o modelo de ensino também vai passar por transformações.
Na verdade, nós vivemos um momento de algumas problemáticas, de algumas coisas que algumas questões que a gente precisa resolver. Por exemplo, hoje um aluno ele vai para uma graduação, né? E aí o que acontece? Quando ele entra dentro da indústria, ele não recebe aquela remuneração esperada. Eu já vi alunos que financiaram a sua faculdade, depois lá fora o retorno que vem para ele, ele paga a parcela que ele ficou devendo da faculdade e não sobra quase nada para ele. E agora eu vou falar como cliente indústria. A gente precisa fazer essa virada nos modelos de ensino, porque o que está acontecendo? Por que o aluno ele entra, o recém-formado ele entra dentro de uma indústria e ele não é remunerado? Porque muitas vezes ele deixa a desejar na entrega. Então você pensa o seguinte, a remuneração no mercado de trabalho ela vem de acordo com a nossa entrega, né? Então o aluno sai de uma faculdade, ele não dá a entrega e não vem a resposta para ele. Entende? Então, nós precisamos dar uma virada no modelo de ensino, nós precisamos conectar esse público jovem à realidade da indústria. Hoje ele não sabe o que tem lá dentro, o que existe lá dentro, ele não sabe do aprendizado que ele pode ter lá dentro, né? Então, nós precisamos conectar esse jovem com a realidade dentro da indústria e o que ela representa para a economia, quais são as opções de carreira que ele pode ter dentro de uma indústria, e aí a gente vê muitas indústrias amadurecendo o plano de carreira, amadurecendo caminhos, né? Então, eu penso assim, nós que estamos aqui de fora, um agente externo, a gente tem que tentar disseminar esse tipo de informação. A remodelagem do ensino, a conexão do público jovem com a realidade de dentro das indústrias, o que a indústria pode oferecer de carreira, e aí a indústria também tem que amadurecer em termos de plano de carreira, que muitas ainda não têm algo concreto. Então, é uma somatória, Nilmar, de diversas situações que a gente precisa articular para poder mudar esse cenário aí. Não sei se respondi. Eu também acredito que tem uma ineficiência aí, na minha opinião, na sociedade, que um distanciamento entre o que a indústria precisa e o que o mercado está oferecendo, o que as universidades estão oferecendo de ensino, né? Mas beleza, quiser comentar O ainda? Osmaier está dentro da indústria ali, pelo visto, ali pela roupa É, dele. então, Osmair, Essa ele touca aqui levantou a eu já usei mãozinha, muito, hein? ele levantou a mãozinha aí. Osmair, quiser, fica à vontade para fazer sua pergunta. Vai lá, Não, Osmaier. eu acho que o colega ali levantou antes, o Marcelo, se ele quiser, pode ficar à vontade, tá? Não, vai lá, Osmar. Vai lá, manda bala aí. Tá. Você primeiro, depois. Primeiramente, é um prazer, tá? Pela primeira vez estar participando do grupo aí, já estava inscrito no grupo do WhatsApp há algum tempo, mas por questões de agenda, não consegui aí casar a questão de participação dos eventos das reuniões. Então, a nível de mercado e com a realidade e desenvolvimento da indústria, né? Então, meu nome é Osmair, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação até para a gente se atualizar aí e a gente colocar todo mundo no mesmo contexto, tá? Trabalho em indústria já há 14 anos, né? Já tive a oportunidade de trabalhar em grandes players aí de processamento de carne animal, principalmente de aves. Hoje estou aqui na Lara, em Marechal Cândido Rondon. Lidero uma equipe com 210 colaboradores. É uma área que vai desde a parte do congelamento até a parte de faturamento e emissão de documentos fiscais e sanitários. Tá? Então, é uma área bem complexa, grande, bem agitada. O nosso absenteísmo hoje ele gira em torno de mês interno, em torno de 7% a 8% aqui na nossa área, mas a gente tem áreas aqui dentro. Então, além dessa demanda de mão de obra não especializada, mas também menos especializada, a gente tem também a questão de falta, de não cumprimento das rotinas, enfim, isso que impacta bastante na gestão e na continuidade do negócio, né? Semana passada, até para compartilhar com vocês, nós tivemos aí um evento da LAR, tá? Um evento da LAR em Rio de Janeiro para as indústrias, de premiação de um programa que é feito interno na LAR de processo de melhoria contínua. Nós tivemos como resultado de cada real investido, nós teríamos um retorno de 3 de rentabilidade líquida para o próximo ano, para esses projetos que foram apresentados, né?
Aqui na Lara em Marechal Cândido Rondon, nós levamos 4 projetos, e dos 4, 2 foram premiados, né? Receberam a premiação máxima, pontuação máxima. E dos 2 que foram premiados, os 2 são de novos produtos, que são oriundos de subproduto. Então, acho que vem bem a calhar o que o Marcelo comentou, né? A questão da rentabilidade e de você extrair cada vez mais o produto que já é processado, né? Então, tirar cada vez mais da matéria-prima que a gente tem hoje. Mas a questão principal que eu queria levantar, ou uma necessidade de mercado para a implantação desse processo da indústria 4.0, principalmente nas indústrias processadoras de alimentos. Por exemplo, qual que é a velocidade que isso vem acontecendo a nível de mercado e qual a perspectiva que isso mude aí, principalmente aqui na região oeste do Paraná? Se já tem algum estudo sendo fomentado ou sendo desenvolvido nessa área com essa prática? Eu, particularmente, Osmair, eu não tenho visto nenhum estudo concreto, sabe? O que eu estou sabendo aí, eu vou falando para vocês o que eu vejo aí fora, né? Eu vejo que algumas tecnologias estão sendo apresentadas por fornecedores dentro da indústria, né? Mas agora um estudo mais estratégico eu não tenho visto, se bem que eu também, igual falei para o Nilmar, eu não estou participando ativamente aqui do grupo, eu quero participar a partir de agora, né? Para entender as ações que estão ocorrendo. Mas eu não tenho visto algo no sentido estratégico, né? Eu acho que essa é a tua pergunta, né? Para a gente mensurar o quanto estamos evoluindo, quais os segmentos, porque é a tecnologia, é o desenvolvimento humano, é a cooperação. Outra coisa que vocês devem fomentar muito na inovação é a cooperação entre os agentes. Igual você, olha, eu acho muito legal você estar participando de dentro da indústria, né? Então, essa interação entre os agentes, essa sinergia entre os agentes, isso aí é o que alavanca, é o que potencializa. Agora, se nós temos algum mapa estratégico desenhado, né, para esse processo de inovação na região oeste, digamos assim, eu não sei se tem algo, Nilmar, nesse sentido aí. Não sei se você pode me ajudar. Tá, bom, uma das coisas que está sendo desenvolvida aqui na cidade, né, é um diagnóstico, o Sebrae está fazendo, né, um diagnóstico do grau de maturidade da indústria, grau de maturidade da indústria daqui do município, entendeu? Para poder desenvolver, aí vai ser desenvolvido ações para poder desenvolver essas indústrias, né? Então, primeiro está sendo feito um diagnóstico, né? O pessoal do Sebrae já tem um consultor que está fazendo esse trabalho. É uma ação que eu sei que está sendo feita, né? E tem já algumas indústrias do município participando, né? Não sei se a LAR foi incluso, não foi incluso, né? Mas poderia até avaliar isso aí. Algumas dessas questões acho que partem mais pelo corporativo, né? Não inclui diretamente a nós aqui a decisão, mas caso também a gente pode até rever e solicitar aí a inclusão. Mas eu sei que acho que a Copagril está participando desse projeto, entendeu? É que a gente assim, se preocupa justamente porque tem algumas cadeias, algumas indústrias que não geram uma rentabilidade que te possibilitem fazer uma mudança tão drástica e tão rápida a nível de indústria da forma que você necessitaria, né? Então, talvez se tivesse algo nesse sentido, qual que é a perspectiva daqui, sei lá, 5 anos, demonstra-se que tem um multiplicador crescendo a cada 3, 4% aí de ingressão de tecnologia nas indústrias, principalmente processadoras de alimentos, né? Isso aí. Então, essa é uma das alternativas que está sendo proposta, né? Assim, que está sendo desenvolvida o quê? Para poder o pessoal começar a pensar no assunto, né? Entendeu? Então, se vocês têm uma ideia, assim, às vezes tem gente que pessoas que eu já conversei, quando eu conversei com eles, falou, nunca tinha ouvido falar do termo indústria 4.0 e trabalham em indústria de máquina e equipamento, né? Então, tem assim, um objetivo, digo assim, uma das iniciativas, por exemplo, nossa aqui é levar informação, né? Daí, quem participa tem informação, né? Tem o aprendizado aí do Marcelo. Sim. Beleza? Beleza. Obrigado. Maravilha. O Marcelo Dragnini, tá por aí? Opa, tudo jóia? Tudo jóia? Estão ouvindo? Meio
Ô Marcelo, só voltando naquele ponto que você falou, né, dessa questão de desenvolver equipamento aqui para a região, né? Eu acho que eu já tive do outro lado comprando equipamento, sabe? E sempre que a pergunta que eu me fiz é quem vai estar vivo daqui a 5 anos para dar manutenção nessa máquina, né? Se ela quebrar, quem vai melhorar essa máquina, como vai ter? Então, assim, é difícil a gente também cobrar das empresas, né? Mas esse é um ponto muito importante para a LAR ou qualquer outra empresa aqui da região, né, que vai comprar um equipamento, ela tem que ter essa segurança de que a gente vai estar aqui daqui a 5 anos, né? A gente vai estar continuando desenvolvendo equipamento, sabe? Eu acho que isso é um ponto bastante importante que nós precisamos discutir como que a gente dá, a gente mostra essas garantias, né? Porque eu também concordo contigo, tem muita gente boa na região que tem condições de fazer equipamentos assim fora da curva, vamos dizer assim, de eficiência, né? Mas fica com um pouco o pé atrás, né? É igual, tipo, por que a empresa usa o SAP, né, e não usa um outro sistema? Porque o SAP daqui a 20 anos vai estar vivo, né? O SAP vai estar melhor do que ele está hoje, melhorias, o SAP vai ter... Então, isso é uma das principais questões aí que a indústria, vamos dizer assim, ela tem que pensar no longo prazo, né? Ela não pode pensar só agora. Então, esse é um ponto. E o outro ponto que eu vejo, cara, eu estou trabalhando como consultor em algumas empresas da região, né? E eu não sei se você tem cara, um problema de precificação, sabia? Também não sabe precificar, né? Então, é difícil, até porque a pessoa vai precificar um produto que nunca produziu, né? Não sabe qual o valor que aquilo tem. Então, assim, essa entrada numa coisa onde você não conhece também é mais difícil, né? E o bom e velho 10% de desconto, né, que mata qualquer indústria, né? Porque se o cara, eu falo assim, a lucro é igual a preço menos custo, de uma forma simples, né? Mas se você tem um negócio que tem um preço você vende por 100 e custa 90, você ganha 10. Aí você pega e dá 10% de desconto. Aí você foi para zero, né? Então, às vezes os 10% é a diferença de você ganhar dinheiro e perder dinheiro, né? Então, eu acho que esses são os dois pontos assim que eu vejo de uma maneira geral. E uma coisa, Osmar, que eu tinha pensado há um tempo atrás era da gente se juntar, sabe, assim, aqui na região. Eu sei que já tem esse fórum aqui do Iguaçu Vale, mas tem muita coisa muito específica da indústria, né? Então, um fórum, por exemplo, você aí da LAR, eu conheço o pessoal da Soro, tem o pessoal lá, o Nelson da Frimeza, sabe, assim, começar a pegar os caras que têm um certo uma certa influência, vamos dizer assim, industrial, né? E a gente começar a tropeçar, porque acho que a gente tem coisa a ganhar quando até essa parte de inovação, né? Por exemplo, eu posso falar na Soro mesmo, onde eu já trabalhei, tem locais que a luz é apagada. Você entra na área de produção, você tem que acender a luz, porque não tem ninguém lá, não precisa ter luz lá, entendeu? Então, assim, algumas coisas que hoje eu achava que só ia ver isso. Eu tinha visto isso na Nokia, na época, ainda na Nokia, quando a Nokia estava lá em Campo da Motorola, fabricando celular, e o cara acendeu a luz, né? E eu fiquei aquilo me chocou, né? Cara, como que eu entro numa linha de produção e a luz está apagada? É porque não precisa de luz, né? Não tem ninguém lá, né? E eu acho que isso é umas coisas que vai chocando também. Eu sou apaixonado pela indústria. Então, eu acho que assim, Marcelo, depois eu vou trocar umas ideias contigo aí também, para a gente ver o que a gente pode fazer junto, acho que é bacana. Eu só queria contribuir com esses dois pontos aí, que eu acho que é importante, sim, mas a gente precisa pensar nisso, sabe? De como que a gente dá segurança para as empresas nos equipamentos que a gente vende para elas, né? Eu teria mais uma meia hora para falar sobre
o que o Marcelo colocou aí, mas eu acho que eu vou prolongar demais. Vamos deixar para a próxima, mas tem sim, a Beleza. gente Mas a precisa gente, avançar muito na relação de confiança. Marcelo, mas se você tiver algum nome aí para indicar, a gente pode colocar uma sequência aí relacionada, digamos assim, à questão da indústria aí nos próximos encontros aí com facilidade também, que relação à indústria 4.0 ou assuntos assim, a gente pode criar uma sequência aí e o Sim, pessoal compartilhar aprendizado aí, certo? é isso aí. Beleza. Bom, pessoal, eu já deu o nosso tempo aqui. Eu agradeço primeiramente ao Marcelo pela participação e assim por passar esse conteúdo, disponibilizar aí para o canal aí do Iguaçu Vale, que às vezes vai crescendo aos pouquinhos, né? Mas sempre tem bastante pessoas, digamos assim, que acompanham depois a gravação online, certo? Aham. Então, é assim, qual a sua mensagem final aí? Só para se despedir aí, a sua mensagem final. Comentário final para mim? Uma mensagem final só para se despedir aí e um Ah, tchauzinho. sim, sim. Eu vou só complementar o que o Marcelo falou, que assim, essa questão da confiança, eu acredito que desenvolver uma mentalidade para a inovação e para a gestão, principalmente, vai trazer como consequência a confiança. As grandes indústrias hoje, realmente, ela não vai comprar uma máquina cara, né, uma máquina complexa de um pequeno industrial, porque ele não transmite confiança. E por que não transmite confiança? O cara não tem nem gerenciamento, é uma desordem total. Como é que eu vou acreditar, né? Tanto é que empresas que não têm essa estrutura de gestão, elas morrem. Depois de 2 anos, 2 anos e pouco, elas morrem carregando um monte de dívida. Então, eu acho assim, esse assunto tem muito para se conversar, mas, né, nós temos potencial aqui na região. Então, o nosso papel, acho que é justamente esse, pessoal, é fomentar a gestão, a inovação, e o que fortalece isso é essa união aqui, essa sinergia entre os agentes locais, né? Então, eu imagino que nós precisamos ainda fortalecer ainda mais esses laços aqui para a gente promover negócios e também promover algo que gere frutos aí para o desenvolvimento econômico regional, né? É assim que a gente consegue construir. Então, muito prazer estar aqui com vocês. Quem quiser me chamar, vou deixar meu telefone aqui no chat, pode chamar no WhatsApp, nós vamos poder trocar ideias aí. Beleza? Da minha parte, muito obrigado. Muito obrigado aí. Obrigado pela presença de todos aí e até a próxima semana. Tchau, então. Valeu.